Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo certo? Vamos começar então hoje mais uma live. Hoje o comando está um pouco diferente, né? Acostumado sempre com o Lisiano aí à frente do início da live. Então hoje vocês vão ter a minha companhia do Felipe. Quero saber se ele já está aí. Bom dia, Felipe. Bom dia, Malu. Bom dia, tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Bom dia, pessoal. Mais uma Então, oportunidade, né? De estar aí. exatamente, mais uma live aí que a gente pode estar começando. E falar um pouquinho, Felipe, vamos conversar um pouco sobre o lançamento do Google Ads, como foi, né? Pessoal aí bem empolgado. Não sei se vocês andaram acompanhando a nossa comunidade, ali o nosso grupo, mas o pessoal gostou bastante, né, desse curso. Inclusive, era um curso que estava com bastante tempo aí sem atualização. Óbvio que a gente sabe, né, que o tráfego pago ele sofre por inúmeras mudanças. Então, dentro dessas mudanças, né, veio aí o Google Ads, que é uma ferramenta que a gente foi pesquisar até esses dias, foi em pauta para dentro de assunto dentro do setor, e está há 25 anos dentro do mercado, e a gente nem tinha noção, né, desse tempo já que o Google Ads está ativo dentro, né, das plataformas como mais um meio de propaganda aí de tráfego. Então, esse curso ele veio para aprimorar ainda mais aí esse grupo de marketing. Com certeza, já dando um spoiler para vocês, em breve vamos ter trilhas, porque vai vir mais um lançamento, né? Mês que vem nós temos o Meta, então já adiantando para vocês aqui, não vou dar datas, claro, mas posso estar falando para vocês que em outubro nós vamos, setembro, perdão, nós vamos ter o lançamento do Meta, que é um curso também muito bacana, que inclusive vai aprimorar ainda mais esse pacote do tráfego pago, né? Então, espero que vocês aí esperem ansiosamente, já comecem a fazer um murmurinho dentro da escola de vocês, para estar oferecendo esse curso novo que vai vir aí de lançamento, provavelmente ali depois da primeira quinzena de setembro. Felipe, e falar um pouco, então, hoje sobre a identidade aí, a cara do negócio. Acho que é um assunto que é muito bacana de estar abordando, principalmente com perguntas tão pontuais que acredito que, né, às vezes a escola nem passa, né, para eles mesmos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho para você sobre branding, né, que é algo que a gente sabe que é o coração de qualquer empresa, de qualquer negócio, que precisa se divulgar, né, que precisa ser visto dentro desse mundo digital. Felipe, tu quer falar alguma coisa antes de eu começar aí a trazer um pouco do assunto? Malu, acredito que, só comentando o que tu falou agora que é importante, mas perguntar para o pessoal se eles sabem o que é branding, né? Eu vou, É eu vou isso lançar, aí. eu vou lançar uma enquete aqui e quem quiser responder ali, para vocês terem uma noção do que é, porque é um assunto tão importante que muitas vezes passa despercebido, as pessoas não sabem o que é, né? É, Mas, exatamente. Então, pessoal, quem quiser ali responder no nosso chat, se vocês sabem o que que é branding, para nós estarmos conversando hoje. O assunto que a gente trouxe é exatamente para que ver como vocês estão tendo a noção um pouco do negócio de vocês, como a escola de vocês está sendo vista, o que que vocês sabem sobre a imagem dela. Isso é muito importante da gente estar falando, porque justamente isso traz a questão da visualização que vocês estão tendo dentro desse mundo do marketing. O que às vezes muito acontece é do pessoal, eu sei divulgar minha escola, eu sei qual é o meu público, e quando a gente principalmente vai fazer a Bel, que a gente faz aqui, e vai conversar, o pessoal já chega, não, eu quero curso de marketing digital e quero curso de games. Tá, mas pergunta muito importante, que é o coração da tua escola. O que mais vende na tua escola? É o curso de marketing? É o curso de games? Não, eu vendo mais Excel. Então, opa, o teu público não quer ver, né, marketing, não quer ver cursos de games. Claro que vai existir um público para isso, mas quando a gente vai fazer uma campanha, quando a gente vai anunciar, quando a gente vai buscar pessoas novas, o principal sempre é trazer, primeiramente, o curso que mais rende, que mais vende na pessoa. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, principalmente com relação à Bel, para trazer o curso gratuito de uma forma atrativa, onde dentro desse público, na região de vocês, vai ser o que mais vai atrair para eles virem até a tua escola. E o que que a gente fala um pouco sobre branding?
pessoal não quis responder. Acho que hoje o pessoal está cansado, Felipe, tá com sono, não estão querendo responder para nós. Acho que é porque é falta de Lisiane. Certamente. Então, pessoal, o que que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é a identidade da tua escola? Primeiramente, tem que se tratar sempre e saber qual é a essência dela, né? Isso é o principal. O que que a tua escola está transmitindo? O que que tu quer passar para esses teus futuros alunos, futuras alunas? O que que a tua escola tem a oferecer para eles? E como aplicar, né? Principalmente ali, definir um propósito. A minha escola vai ter o propósito de mudar vidas, transformar histórias. Vocês têm que ter algo que tenha esse gancho emocional dentro dessa propaganda, dentro dessa visualização, dentro dessa chamada da escola de vocês. Qual é a missão dela, né? Então, a missão é a mesma coisa, levar conhecimento para todas as pessoas. Então, isso é outra coisa muito importante de estar se trazendo. Qual é a missão? Qual é a minha missão com a escola? A visão, né? A visão. Para onde eu quero ir? A quem eu quero levar? Aonde eu vou, né? Então, é outro ponto muito importante. E a questão dos valores, né? A gente sabe que essas definições de propósito, missão, visão e valores, isso é em qualquer negócio, não só na escola de vocês, mas também em qualquer negócio que vá se abrir em qualquer, seja ele alimentação, seja ele uma indústria, seja ele uma loja. Então, todos esses, vamos dizer, esses pontos principais é o que levam à melhor qualidade de depois passar para esse teu, né, esse teu lead, esse teu futuro aluno, futura aluna, que realmente a escola de vocês vai estar oferecendo dentro dessa visão, né, que vocês querem ter aí dentro das mídias, dentro das redes sociais, enfim. Então, um exemplo muito prático que a gente fala, que aqui na UR a gente sempre fala que a gente quer transformar vidas, né? Então, nossos cursos hoje, eles são totalmente visando a transformação e o futuro dos nossos futuros alunos, futuras alunas, né? No caso, dentro dos licenciados, vocês que trazem esses alunos para nós, né? Então, nós somos apenas a licenciadora, facilitadora para que vocês façam essas ofertas dos cursos. Então, a nossa missão sempre é transformar vidas, independentemente como for, né? Mas sempre priorizando o conhecimento. Eu acho que é o principal. Felipe, quer falar alguma coisa? Que eu estou aqui falando. Falou, mas principalmente sobre a gente falar sobre valores, sobre a missão, o propósito, né? A gente sabe que uma marca que ela não tem isso bem definido, ela é uma marca que ela não tem muito objetivo. Então a gente pode até muito bem lançar uma meta, eu quero alcançar tantas matrículas esse mês, eu quero arrecadar, eu quero ter um lucro de tantos por cento esse mês, eu quero triplicar o meu faturamento. Só que se a escola ou se o negócio em si ele não tem definido para onde ele quer ir, bem provável que ele não atinja esses objetivos, ou atinja de uma maneira, mas muito raso o que ele vai ter de resultado. Então, a primeira coisa de um negócio é definir para onde a gente quer ir. Porque no momento que tu define o propósito, a missão, a visão e os valores da escola, tu tem uma base do que tu vai passar para quem está chegando. Como tu bem falaste, né? A gente precisa passar para o aluno, por exemplo, para o cliente, possível, a pessoa que vai se matricular na escola, que, que, o que que ela o que ela realmente vai ter com a nossa escola, qual a mudança, né? Então a gente fala do negócio, tu compra hoje muito mais porque tu te identifica, né, do que realmente só por comprar, em casos assim de um curso ou de um material ali, alguma coisa, por exemplo, a gente pega marcas grandes, a gente se identifica com a marca, né? Hoje na rede social, por exemplo, a gente está trabalhando muito com identificação de público, porque a Ouro Moderno é um exemplo. Eu não posso chamar aqui uma pessoa que tá na rede social ali, tá assistindo um meme, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo ali. Um adolescente de 12 anos. Nosso público não é um adolescente de 12 anos. Então eu preciso me conectar com as pessoas que realmente são meu público. Só que o meu público, ele tem uma visão de mundo. Ele tem valores. E hoje a gente fala muito sobre a construção de comunidade, né? E a comunidade, ela Uhum. justamente se desenvolve porque ela se identifica com os nossos valores. Então, a escola que às vezes ela só está preocupada em vender e ela não se preocupa em realmente passar
uma confiança para a pessoa e tentar se identificar com o público, eu, assim, eu queria dizer que, sou ousado em dizer que ela realmente não tem resultados muito... Porque acontece, o aluno, às vezes, ele chega na escola, ele foi lá, fechou a matrícula. A gente chama aquela matrícula que foi, assim, no impulso, né? A gente usou os gatilhos mentais de venda, conquistou a pessoa ali, conquistou o aluno, ele foi lá. Só que quando chega na escola, quando ele começa a fazer o curso, ele já começa a ter um baixo engajamento. Por quê? Porque a escola não realmente estava preocupada em passar aquela visão para ele e em realmente entregar, né, a essência da escola. Então ele não se sente parte daquele ambiente. Ele faz o curso porque ele está Exatamente. precisando fazer o curso, porque ele provavelmente já pagou, então ele vai terminar o curso. E muitas vezes a gente tem uma falta de engajamento dentro do curso, ele acaba desistindo, porque realmente não é aquilo, não se identificou. Né? A escola não conseguiu passar aquilo. Então, vê como tudo é casado, porque eu posso usar os gatilhos mentais, eu posso conquistar esse aluno, mas se a escola não tem o tempero, não tem esse É, diferencial, eu não me identifico, porque muitas vezes acabo comprando pelo exatamente. impulso. E aí vem Exatamente. E a cancelamento, questão né? Não é? é isso aí. E a questão, o que que é o tempero que o Felipe fala? Metodologia, teu suporte, a questão do teu foco com relação aos teus alunos, o que que tu oferece para eles. Isso tudo agrega principalmente com relação ao posicionamento da tua escola dentro do mercado. Vamos dar um exemplo aqui, nós temos algumas escolas profissionalizantes, né, dentro da nossa cidade. E algumas, elas são mais conhecidas especificamente por, primeiramente, preparar o aluno para a primeira jornada no inglês, por exemplo, quer fazer viagem, intercâmbio. Então, tem uma escola específica que ela a visão dela que ela passa, a missão deles é preparar o aluno para fazer intercâmbio. Já tem outra que ela já tem uma questão mais de empregabilidade, ela já puxa mais para o lado da empregabilidade. Então, esse posicionamento faz que o público certeiro vá até a tua escola. Então, isso é algo que vocês mesmos podem estar cultivando dentro das possibilidades que a tua escola pode oferecer. Ah, Malu, mas eu não vou vender para os outros. Não, tu vai vender para todos. Mas entende-se que quando tu tem um posicionamento dentro do mercado de trabalho, né, dentro do mercado corporativo, onde tu oferece, enfim, né, aí dentro da rede social, isso fica muito mais claro e objetivo para quem vai te alcançar, para quem vai ir até você. Né? Não é algo nichar, mas sim saber como comunicar. Ah, mas eu quero ter uma visão que eu profissionalize qualquer pessoa, tudo certo? Então, passa essa missão que na tua escola, qualquer pessoa vai se profissionalizar, vai sair de lá com conhecimento, vai sair de lá preparado para o mercado de trabalho, ou com intercâmbio, ou, né, enfim, aonde for esse futuro aluno, esse aluno, enfim. Então, o que, que a gente fala sempre, a questão que nem o Felipe falou muito sobre a questão da vivência do aluno dentro da escola. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, isso é muito importante. A questão da tua identidade, ela não vem só também do que tu está externando quando tu vai fazer propaganda da tua escola, ela vem do interno. Porque muitas das vezes as matrículas que acontecem dentro da escola de vocês vêm de indicação. E essa indicação, ela só vai vir de uma forma bacana, correta, se aquele teu aluno que está dentro da tua escola, ele está realmente satisfeito com o teu método, ele está realmente satisfeito com o que tua escola está oferecendo para ele, e isso é uma coisa muito importante. Hoje, a gente tem muita dificuldade, às vezes, isso a gente sabe porque recebemos licenciados, eu mesma, às vezes, faço reunião com o pessoal do relacionamento, estou tendo muito cancelamento, estou tendo muita desistência, não está ficando, pessoal, mas o que está acontecendo? Volta a falar daquela live que nós falamos também um pouco sobre pedagógico, do teu instrutor também, ele é uma peça principal para esse posicionamento dentro do mercado, porque ele vai estar no dia a dia do teu aluno. Aquele colaborador, ele precisa ser valorizado, entender também o teu posicionamento, a tua visão, missão, valor que a tua escola tem. Então, todos esses ganchos que temos dentro dessas possibilidades de posicionamento, de visão, missão, valor, faz com que esse aluno, essa aluna fique dentro da escola e, ao mesmo tempo, também quem está de fora veja, identifique qual é o teu posicionamento, né? Outra coisa, Felipe, que eu gosto de falar um pouco, que isso é uma coisa também que tu tem bastante conhecimento, que eu sei, é a questão da comunicação, né? Como comunicar com o público? Eu acho que isso é legal tu comentar com nós um pouquinho, até para falar um pouco como tu pensa, tem essa visão quando tu vai fazer o calendário editorial.
né? Então, acho que isso é bacana de trazer um pouco, porque que acontece? Normalmente a gente publica o calendário editorial, né? Mas o pessoal não vê, tá, mas que ideia é essa que ele teve? Por que que, né, eles fizeram isso? Então, o que que tu acha, Felipe? Dá uma palavrinha um pouco sobre essa parte. Como tu tem essa visão quando tu vai criar o calendário? Bom, Malu, o que eu vou te dizer assim, ó, e para quem tá assistindo a gente, pra gente, justamente tudo isso que a gente falou até agora, eu tenho uma escola fictícia, tá? Mas ela é com base em alguns dados que a gente tem da maior parte das escolas profissionalizantes, a gente tem uma pesquisa, né, por trás, e é isso, sabe, é definir justamente isso, definir a identidade, o propósito, a missão, os valores. Então, essa escola ela tem valores parecidos com os das escolas, né, dos nossos licenciados em si. Mas, para a criação de conteúdo, primeiramente, a gente vê quais os nossos cursos, né, o que a gente oferece, então entender o que a gente oferece, o que nós entregamos, né, se é a qualificação profissional, então nossa missão é qualificar pessoas, transformar vidas através da educação, do conhecimento. Então, os cursos, eles entregam isso, né, de transformar vidas, transformar sonhos. Então, quando alguém chega na escola, porque ela quer se profissionalizar, porque provavelmente ela está almejando, sonhando com algo. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, a gente define um público. O nosso público aqui, os nossos cursos vão atingir pessoas que estão buscando o primeiro emprego, pessoas que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho, às vezes quer aprimorar o conhecimento, precisa saber alguma ferramenta específica. Então, a gente pega os nossos cursos, entende quem seria o público ideal para comprar esses cursos e faz um calendário em cima disso. Então, vamos colocar que a gente está trabalhando com esse público que precisa do primeiro emprego. Eles não sabem fazer um currículo, muitas vezes, eles não entendem as habilidades que o mercado precisa, né, que está pedindo, então a gente pode conscientizar esse público e comunicar com eles. Aí eu preciso entender quais são os valores desse pessoal, quais são os valores desse público, né, o que eles buscam. E aí sim alinhar a visão do meu negócio, alinhar a visão do calendário com esse público, o que eles precisam, né? Então, muitas vezes, eles são muito mais engajados em saber dicas, por exemplo, de profissão, de como se profissionalizar, ou dicas sobre o mercado de trabalho, do que eu simplesmente oferecer um curso para eles, porque eu preciso trabalhar numa conscientização do que eles precisam. Então, no calendário, então, o que a gente entrega? Nossa missão é profissionalizar vidas através do conhecimento. A gente sempre deixa claro, nas legendas ou no post em si, que nós estamos ali para ajudar ele a ingressar, para ajudar ele a ser transformado, para a vida dele mudar. Então, a gente sempre deixa claro que a nossa missão é essa, né? E aí a visão, Exatamente. muitas vezes no post a gente coloca ali para onde a gente quer ir, né? Com a nossa visão, para onde nós queremos ir. Nós queremos que ele mude de vida, né? Que ele seja transformado e que ele não esqueça, né? Que nós ajudamos ele a fazer isso. Então, se ele teve uma experiência maravilhosa conosco, com a escola, bem provável que ele não vai se esquecer disso. Então, volta na questão da Exatamente. indicação. Então, todo o calendário é pensando assim: vamos fazer um material de conscientização de que nossa escola pode ajudar ele a alcançar o sonho dele, né? Então, colocamos ali os nossos cursos, aí vem uma parte mais comercial, né? Oferecendo o curso. Esse mês agora, do próximo mês de setembro, a gente tem ali um post, por exemplo, desvendando o mundo da administração. Então, vai falando sobre mais um pouco do curso, né? Então, para poder já conscientizar a pessoa que vai estar assistindo o material, não só com as dicas de profissão, mas falando sobre o curso, e logo um conteúdo de venda, né? Para poder já conquistar esse público. Mas antes, sempre colocando a missão da minha escola, que é transformar a vida dele. É tirar ele de um pensamento e mudar o pensamento dele. Por exemplo, um aluno que não se profissionalizou, ainda não entrou no mercado de trabalho, que ele tem como entrar no mercado de trabalho com as ferramentas certas. Às vezes está perdido, não sabe nem como começar. Mas explicando para ele como que, eu falei, você vai fazer um currículo, como é que ele tem que exportar numa entrevista de emprego. Então, se a escola, por exemplo, tem a missão de qualificar alunos e ser a porta de entrada para o mundo do mercado de trabalho,
Então, a escola pode trabalhar nessa linha de como se portar na entrevista de emprego, como os nossos cursos podem te ajudar a entrar mais rápido no mercado de trabalho, né? Aí, quando vem Exatamente. a escola ser mesmo uma recrutadora, a gente tem, por exemplo, na Ouro Moderno, ali a escola pode, por exemplo, com a Bel, Abel, com as nós temos a Emprega ferramentas Agora. da Emprega Agora. Então, são ferramentas que podem E ajudar. podem ser usadas juntas, né? A gente já fez uma campanha no passado, né, Felipe? Inclusive, que era a Bel Emprega Agora, onde a escola fazia campanha de macrocaptação focada dentro da empregabilidade, eram-se coletados os leads, eram feitos os cursos gratuitos e na finalização dos cursos, enquanto isso a escola ia recrutando vagas dentro do comércio, dentro da região ali, e no final esses próprios alunos iriam se candidatar para essas vagas que eles fizeram uma parceria. E como o Felipe estava falando com relação à comunicação, hoje a gente sabe que a maior comunicação que pode se fazer é de empregabilidade, né? E, na verdade, os cursos profissionalizantes abrem portas justamente para isso. Então, óbvio que a gente sabe que a primeira comunicação, às vezes, não é a certeira, mas vocês têm que fazer estrategicamente, indo fazendo a comunicação de uma forma clara, objetiva, moderna, né? E sabendo sempre se comunicar com o público. Algo que eu E, acho muito bacana que você pode falar, Felipe. não, e justamente assim, ó, quando a gente fala, por exemplo, a missão da escola é transformar vidas, né, através do conhecimento e através da empregabilidade. A escola é a porta de entrada para o mundo do trabalho, né, para o mercado de trabalho. Então, tudo tem que estar alinhado nisso. Toda a comunicação da escola, seja nas redes sociais, seja externamente na escola, né, presencialmente, tudo tem que relacionar isso, de que a escola, esse é o diferencial. Então, precisa pegar esse diferencial da escola, nós ajudamos, e tudo vai ter que estar sentado nisso. A comunicação interna da escola, a comunicação externa, a comunicação nas redes sociais, tudo tem que estar alinhado, né, para não ter ruídos. Então, como tu falou antes, a escola é uma escola que focada em tecnologia, em cursos de tecnologia, né? Cursos de informática, enfim. Então, toda a linguagem da escola tem que estar alinhada a isso. Justamente, e principalmente nas redes sociais, né? Tudo tem que estar voltado naquilo que é o diferencial da escola, né? Então, Exatamente. vamos supor ali, vamos montar aqui. Eu tenho uma marca e a minha marca, por exemplo, eu vendo esponja para lavar louça, né? Então, qual é a missão da minha marca ali? Vamos supor que a minha esponja seja a mais barata do mercado e tenha mais qualidade. Então, eu criaria, a minha missão é ajudar as pessoas a terem mais facilidade no dia a dia com uma esponja que não seja tão dura, que não vai estragar as mãos, enfim, né? Vamos pegar um exemplo ali. E aí, eu vou passar isso para as pessoas. Só que todo o meu marketing vai estar voltado nisso, entendeu? Tudo vai estar alinhado à minha esponja, que ela tem mais qualidade, que ela é macia, que ela não estraga as mãos, que, por exemplo, o pessoal não quer estragar a unha. A minha esponja não vai estragar a unha, não vai, sabe? Então tudo tem que estar Sim, voltado nisso, né? Não vai ter reação alérgica à esponja. Então ela limpa mais fácil, não precisa ficar esfregando muito. Então tudo vai estar alinhado a passar isso. Então a missão é você lavar a louça com mais qualidade. Vai lavar a louça mais rápido agora. Então a missão é isso aí, que tu tenha mais tempo. Tenha mais tempo, que exatamente. lavar a louça não seja algo tão chato. Então, assim, E agora tu falou essa questão de lavar louça, eu me remete também ao Bombril. Porque, assim, gente, Bombril é uma marca, mas é esponja de aço. E o que que todo mundo faz quando vai no mercado comprar um Bombril, né? Por quê? Porque eles fidelizaram tanto o cliente deles que, na verdade, todo mundo esqueceu que o nome primário disso era esponja de aço. Então, exatamente isso. A gente vê muito aqui, principalmente polos de faculdade, sendo chamados, vou fazer faculdade, vou fazer, vamos dizer, dar um exemplo aqui, tem a La Salle. Eu vou hoje estudar na La Salle. Mas, na verdade, às vezes, a La Salle é tão conhecida que teve também, tem, claro, tem outras, mas a referência que eles dão não é a faculdade, às vezes. Eu vou ir na La Salle, eu vou estudar lá no La Salle, ou aqui, vamos dizer, na nossa cidade. Eu estudo no Sinodal, né? Mas, às vezes, as pessoas perguntam, tá, mas no Sinodal, mas o que que tu faz lá?
Lá existe técnico, existe curso de ensino fundamental, médio, enfim. Então, às vezes, as pessoas têm essa marca, essa fidelização, é que nem a solução. Vamos dar o exemplo nosso, né, licenciado aqui em Montenegro, solução fácil, eu vou para a solução. A solução existe inúmeras possibilidades. A solução é um polo de faculdade, a solução tem curso de inglês, a solução tem curso de informática. Então, pensa, toda vez que a tua marca, em vez de você falar, eu vou fazer um curso, for falada a tua marca, eu vou na escola tal, eu vou na Microlins, eu vou na Microline, eu vou eu vou lá, que nem falei, na solução, eu vou no solução, enfim, todas as vezes que vocês são falados ali dentro do nome da escola de vocês, isso quer dizer que vocês estão sendo conhecidos. É a marca de vocês, é a escola de vocês que está à frente disso. Né? Então, o que eu sempre falo, acho que o Felipe também traz muito isso com relação ao calendário editorial, que nem tudo precisa ser daquela forma como todo mundo comunica. A propaganda com a oferta da bolsa de estudos, de desconto e a logo, né? É ali da tua escola, identidade. Pessoal, explorem outras possibilidades. Vamos ao exemplo do calendário. O Felipe já colocou dados como o que é o Felipe, porque é o Felipe que faz, tá, gente? Então, todo o calendário editorial vocês sempre vão receber, sai das mãos dele, né? Então, ele traz muito essa questão de dados, tipo, como está o mercado de trabalho hoje em dia, ele brinca muito com relação ao estagiário, né? Mas é a comunicação que o pessoal quer ver. Infelizmente, hoje a gente não tem uma ferramenta que traz exatamente o teu público da forma que ele vai receber aquilo ali que tem que ser. Então, vocês vão criar o calendário editorial do zero que vai dar perfeitamente. Mas vocês podem adaptar. Às vezes a comunicação mais direta vai funcionar para o meu público da minha região, às vezes tu vai ter que lacear um pouquinho mais ele, ser um pouco mais descritivo, falar um pouco mais, conversar um pouco mais de uma forma um pouco de mais, vamos dizer, como é que se diz, pegar no colo, né? Aquele lead, aquele cliente, aquele aluno. Então depende muito de como o teu público recebe essa comunicação. Gente, a comunicação, a gente tem que sempre pensar que todos os movimentos que tu fizer têm que ser adaptáveis de acordo com o que tu tem a oferecer para as pessoas e o que elas querem entender que a tua escola quer oferecer também. Uma das coisas que a gente fala muito aqui também é com relação à experiência. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental para que esse aluno e essa aluna queiram ir para a tua escola e ficar na tua escola. Vou dar um exemplo clássico. A gente sempre fala sobre movimentos diferentes na escola. Ano passado, agora está chegando o Halloween, a gente fez o Halloween ali, que teve toda uma ação engajada dentro que os alunos fizeram uma cartilha onde ganhavam figurinhas, que no final da figurinha ganhavam uma poção, que a poção ia dar um desconto para uma bolsa de estudos. Ah, mas isso eu posso fazer somente interno. Vocês podem fazer um evento, a gente sugere eventos, a gente sugere outro tipo de atividade. Aluno nota 10, a carta de indicação, aquele do cartão também, que é o cartão para os seus tutores ou até para os colaboradores de vocês estarem distribuindo para que a pessoa venha dar desconto. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre falo, e eu acho muito importante que a escola, pelo menos, se não conseguir todo mês, mas a cada 2 meses, fazer um evento na tua escola para trazer pessoas à escola. Seja um dia diferente de aula, daqui a pouco faça parcerias com empresas, com comércios da região que possam estar oferecendo alguma coisa. Se eu não me engano, a gente fez uma sugestão de ação ano passado, que foi da festa junina, onde a gente falou para o pessoal trazer empresas, trazer a pessoa que vendia lanche, enfim, tentar fechar a rua, ou a escola, se tivesse uma estrutura bacana, trazer para dentro da escola e fazer esse movimento com sorteios, com brindes, enfim. E teve muitos licenciados que deram a devolução para nós, sendo que teve um movimento que foi bacana, teve matrícula sem eles mesmos esperar, porque o que acontece? Às vezes, esses eventos, claro que a gente quer muito prospectar, né? Mas a matrícula é uma coisa que pode vir após isso. E quando eles façam para nós que teve matrícula no evento mesmo, isso é maravilhoso. E esse do Halloween também foi um movimento muito grande, onde a gente trouxe até um livreto, uma cartilha para que fosse trabalhado. E para esses alunos que têm, por exemplo, principalmente público Kids, a gente ofertou ali, falou para ofertar, para trazer os amigos dentro da escola, participar dessa ação desse mês. Por mais que, de repente, às vezes, eles não são alunos já matriculados da escola,
trazer com que eles façam a ter essa experiência para que depois possam divulgar isso também de uma forma bacana como prova social. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, que é uma experiência que eu, Manu, para mim faz a diferença, é uma recepção, onde na tua recepção é o básico, gente, mas uma TV, um painel, prova social, aluno que teve certificado, formatura da escola, aluno que ganhou daqui a um pouco alguma ação, uma promoção, sorteio, aluno que ficou, logo depois que terminou o curso, conseguiu um emprego, com a ajuda da escola, faça aquela questão que a gente fala da entrega agora. Então, primeiramente, o painel é um local onde eles possam ver o que já aconteceu na tua escola, prova social ali de que matrículas e conclusões de curso, enfim, né? Podem trazer números desse mês, tantos alunos se formaram, desses alunos eles conseguiram entrar no mercado de trabalho, conseguiram um emprego, enfim. Isso é uma coisa pessoal. Segundo, um cafezinho, uma bolachinha ali, sempre é bacana de ter. Colocar, de repente, algum material de alguma ação que vocês estão fazendo da escola, como um folder, enfim. E sempre ter aquela recepção bacana, porque a primeira impressão é que fica. Né? Isso é uma coisa que eu, particularmente, eu digo, para mim faz a diferença. Tu ir numa recepção do consultório onde só tem uma cadeira para sentar, às vezes não tem nenhum bebedouro para te tomar uma água, é uma coisa. Agora, tu chegar ali e ter um bebedouro, ter uma TV ou um painel onde tu possa ter alguma coisa para ver, visualizar. Por que acontece? Às vezes, o teu comercial está todinho num atendimento, tu não tem uma pessoa disponível, e às vezes aquela pessoa fica meia hora na tua recepção esperando. Pô, se o cara ficou meia hora na tua recepção esperando, imagina ele não ter nenhuma interação com a tua escola, né? Seja ela com uma recepcionista, ou com um painel de fotos, ou com uma TV, ou com um cafezinho, uma bolachinha, enfim. Então, essa para mim, né, ao meu ver, não sei se o Felipe quer dar a opinião dele, mas para mim, a primeira impressão que fica, atendimento humanizado, um ambiente acolhedor, um professor capacitado, acompanhamento, né, principalmente pré-pós-matrícula, isso para mim são coisas que é indispensáveis dentro de uma escola, né? Porque tudo isso faz com que a experiência tanto do aluno quanto do futuro aluno seja, vamos dizer assim, sem erros e futuros cancelamentos. Uma das coisas que eu via muito quando eu trabalhei em escola, na minha experiência com escola, eu não era de comercial, mas eu trabalhava ativamente dentro do comercial, eu era gestora de marketing lá também. Mas era aquela questão assim, eu entrava dentro, eu gostava muito de entrar na sala de aula, porque depois disso também, com essa minha questão de vontade de estar na sala de aula, eu acabei dando aula lá. E eu entrava na sala de aula, e chegava lá, tinha um assim, ó, sentado na frente do computador. Aí eu chegava, fulano, o que aconteceu? Aí não sei, não tô afim de fazer hoje. Mas por quê? Aí, não tô afim. Aí vem a diferença. Às vezes, aquele aluno não está num dia bom, não está legal, não está motivado. O que é o melhor para fazer? Eu, Malu, eu ia deixar ele ali com aquela desmotivação, virava minhas costas e continuava o meu dia de serviço, eu chamava, não, só um pouquinho, vamos conversar. E eu fiz muito isso, eu acho que isso fez grande diferença, assim, no meu entendimento que hoje eu tenho com relação à sala de aula. Eu chamava aquele aluno na rua e dizia, tá, falando, o que aconteceu? Tá com problema em casa? Não, eu tô cansado, o curso tá meio chato, eu não tô curtindo. Às vezes tu ia ali e conversava, podia ter alguns erros. Primeiramente, erro de atendimento. O aluno foi matriculado num curso que ele não queria. Às vezes pelo pai e pela mãe forçar, ou às vezes pelo um atendimento diferente dentro, né, da tua comercial, então, né? Segundo, realmente está com problema pessoal, então vai de você ter a humanização, entender, né, que ele não está no momento bacana, atender ele, tentar ajudar, daqui a pouco, olha, quem sabe outro dia tu volta, vai para tua casa, descansa, né? Porque a gente quer te ver aqui justamente para estudar, para te motivar e para te ficar dentro da nossa escola. E terceiro, aquela matrícula forçada, que é aquela goela abaixo que a gente fala aqui do gaúcho, né? Goela abaixo, que pegou, enfiou a matrícula ali nele para ele fazer e às vezes ele nem queria estar ali. Então, pessoal, essa questão da experiência do aluno é muito importante antes e depois, né? Então, primeiramente, atendimento, som daquele aluno. Uma das coisas que eu achava muito bacana no método que eu trabalhei antigamente era com relação ao treinamento comercial, que primeiramente eles não deixavam apresentar nada do curso nos primeiros 10 minutos. Era um atendimento real. Perguntava nome, quem morava com a pessoa, o que ela fazia, como é que foi a vida dela e tal, e tentava sondar como é que é a parte financeira para ti? Hoje eu trabalho com isso, eu estou desempregado, tá.
Por quê? Era feito todo o estudo social para que naquele momento, da hora da matrícula, fosse feito a melhor oferta, da forma correta, com os cursos que a pessoa precisava realmente e o que ele precisaria da escola oferecer para ele. Porque às vezes oferece uma coisa que para ele não faz sentido nenhum, ou um curso, ou um benefício, enfim. Então, na hora do atendimento, essa conversa inicial faz com que a experiência desse teu aluno seja o melhor possível, para que naquele futuro, vamos dizer, daqui a 2, 3 meses, não haja um cancelamento. E é o que a gente falou anteriormente, eu volto a falar, o cancelamento, normalmente a raiz dele é do atendimento, é do primeiro contato que ele tem com a escola. E isso vocês têm que sempre cuidar muito. Às vezes a gente sabe que o dia a dia é corrido, vai chegar aquela pessoa e dizer, ah, não, eu quero saber preço, logo, logo, eu preciso, eu tenho pressa. Tudo bem, mas tenta pelo menos, olha, vamos fazer o seguinte, eu queria pelo menos 5 minutinhos para conversar contigo um pouco antes de eu te oferecer o curso. Eu preciso entender o que tu está precisando, eu preciso te entender o que está acontecendo contigo hoje na tua vida, para eu te oferecer a melhor experiência, para a gente daqui a pouco não ter, daqui a pouco, um problema ali na frente, para te não conseguir concluir o teu curso. Entende? Então, essa questão da experiência, esse ritual todo que a gente fala da a recepção, a finalização e a conclusão, eu acho que é uma das coisas que a gente não pode perder a essência. E isso faz com que crie mais a questão da missão e dos valores da tua escola. Felipe, quer falar alguma coisa que eu engatei aqui e fui falando? Malu, mas principalmente, né, a gente estava falando ali, mas sobre a cultura, porque muitas vezes eu sei que o dono de escola, ele tem esse conhecimento de que ele precisa atender bem e tal, mas muitas vezes não consegue passar isso para o colaborador, né, para o professor ou para alguém. Já aconteceu de, por exemplo, ligar para o estabelecimento, enfim, e ser muito mal atendido, né? Porque às vezes a pessoa não tem, às vezes pode ser até mesmo o proprietário, né? Não tem essa questão da missão, dos valores, não sabe se portar, às vezes, como vai falar com a pessoa. Porque eu liguei pedindo uma informação, e aí, tipo assim, a pessoa poderia ter se esforçado, tentar entender o que eu preciso. Só que eu não estava sabendo explicar exatamente o que eu precisava. Eu fui muito mal atendido, porque a pessoa não entendeu, ela provavelmente deve ter se irritado, não sei o que aconteceu. Fui muito mal atendido, e na minha cabeça o que ficou? Bom, eu que não compro lá nunca, não vou comprar nunca mais lá. Então, Exatamente. como tu falou, desde o início, desde uma ligação telefônica, desde uma mensagem que a pessoa precisa estar tudo alinhado. Precisa Uhum. a resposta de uma mensagem no WhatsApp precisa estar alinhada com a missão e os valores da escola. Precisa que a cultura seja passada desde o início, né? Naquilo que nós acreditamos sendo bom atendimento, se é na confiança, né? Se um dos valores da minha escola é confiança, né? É o respeito. Então, tudo isso precisa estar. A equipe vai precisar estar alinhada com esses valores. Exatamente. Todos da escola. Porque senão não consegue passar. Porque às vezes o dono da escola, o supervisor, o coordenador, tem essa visão. Mas será que o instrutor tem essa visão? Será que está todo mundo preocupado com o processo? Então, todos precisam estar no mesmo pensamento. Porque senão vai acabar tendo fio solto em algum canto ali, alguém vai se sentir maltratado, né? Exatamente. Mas tu falou ali do comercial, né? Tava lá atendendo. Mas tu imagina tu chegar no lugar para te comprar. Eu realmente fico muito irritado e às vezes eu vou embora. Tu chega no local para ser atendido. Tem 3 pessoas ali para te atender. Com as 3 pessoas te olhando e ninguém te atende, e não te dão uma satisfação, aí tu não tem. É uma coisa bem irritante. Ou às vezes tu tá lá precisando, tá ali esperando, né? É diferente de uma fila de mercado, por exemplo, não tem o que fazer, tem mais de 10 pessoas ali para serem atendidas. Mas já aconteceu de tu chegar, eu já cheguei em locais aqui, que na cidade é o único estabelecimento que tem, né? Então a gente precisa, às vezes só tem ali, então, Cortar. então se forçar aí ali. Tu chega lá, a pessoa tá tomando café, ela fica te olhando e não te atende. Que experiência que eu vou ter com o negócio, entendeu? Porque eu vou realmente ali só quando preciso, porque a experiência é zero, não tenho identificação nenhuma com a marca. Talvez eles poderiam, né? Se eu tivesse outras opções, provavelmente eu iria. Então, qual é que é o olhar que as pessoas têm da escola de vocês na cidade?
Ah, eu não vou em tal lugar lá porque eles não estão nem aí para ti, te colocam fazer o curso lá, não te dão atenção, tu chega lá, te atendem mal. Será que a gente está cuidando desses detalhes? Porque, assim, a gente não trabalha com robôs, Exatamente. a gente está trabalhando com seres humanos. Então, assim, desde o início, eu preciso ter essa experiência que ela seja agradável. Então, tudo tem que ser agradável. É diferente quando tu chega no local, eu fui no dentista aqui, eu cheguei no consultório, já me chegaram me atendendo, perguntaram como era o meu nome, qual a idade que eu tinha. Olha só, a secretária do local já perguntou, tu quer um café? Tem uma bolachinha aqui, tem a máquina, tu vem cá e tal. Aí tem a TV aqui, se quiser assistir alguma coisa e tal, se quiser escolher alguma coisa para assistir. Olha só a É aquele experiência que acolhimento, legal. né? Então, tipo assim, Uhum. ela me vendeu só ali na entrada, ela já me vendeu. Porque eu fiquei super confortável no ambiente, porque às vezes tu chega, olha, um aluno, por exemplo, às vezes chega meio assim, né, acanhado, não conhece, com vergonha. E se me oferece uma experiência dessa, que eu me sinta bem tratado, eu já vou me sentir totalmente, ó, já me identifico, poxa, se importaram comigo, se importaram com o meu nome. E olha só que legal isso, né? Que durante todo o atendimento ela não esqueceu o meu nome. É, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, Felipe, te falar. Porque que acontece? Normalmente, a visão quando a pessoa chega é pegar, atender a pessoa e às vezes nem falar, chamá-la pelo nome. Às vezes nem olhar no olho, né? Então, essa questão de tu lembrar do nome desde o início, é muito bacana. Então, o que que é algo que eu já vi isso, é uma coisa bacana de vocês fazer com um comercial de vocês. Normalmente, claro, isso é mais difícil quando a pessoa vai fazer um atendimento ali na hora, né? Mas quando tem uma agenda de atendimento, principalmente quando o comercial consegue fazer agendamentos, já sabe ali, ó, daqui a 20 minutos vai chegar o Felipe. Bom, então, né, o Felipe, deixa eu ver o que ele falou um pouquinho sobre ir lá com o pessoal do Tele, né? Porque às vezes tem escolas que tem Tele, da Tele passa para o comercial ali fazer a venda, né? O fechamento. O Felipe falou para eles que ele trabalha durante o dia, que ele só tem sábado e domingo de folga, ele é pai, ele tem uma filha, vamos dizer que ele é separado, então ele acaba pegando ela alguns dias, enfim, né? Criei uma história fictícia. Quando o Felipe for atendido, aquela pessoa do comercial já vai saber que o Felipe trabalha de segunda a sexta, que ele só tem sábado e domingo, que ele tem uma filha, que às vezes ele vai revezar o final de semana para ficar com a filha. Então, ela já vai estar preparada para atender ele de acordo com a realidade do Felipe. E a questão de não esquecer do nome, gente, é o principal, porque a pessoa ela está ali. Às vezes eu sempre digo que é pós-pandemia, o que, que a pessoa é mais carente é de uma atenção. É um atendimento humanizado, ela quer conversar. Então, quer coisa melhor que tu saber e lembrar do nome dessa pessoa sempre quando tu está no atendimento. E acontece muito, eu sou uma pessoa que tipicamente que o meu nome já é um pouco complicado, né? Porque por mais que seja simples, às vezes as pessoas muito me chamam de Manu, que eles brincam ainda que meu apelido é Manu, que não é Malu, né? Então, eu sofro com isso demais dentro de atendimento, claro que é uma confusãozinha básica, mas as pessoas às vezes me chamam de Manuela, me chamam de Maria, né? Mas o meu nome de verdade não é apelido, meu nome é Malu. Então, isso faz a diferença para mim. Tem pessoas que não se importam, mas eu ser chamada pelo nome, ser lembrada pelo meu nome, isso para mim é muito importante, porque vai saber que a pessoa realmente gravou a minha pessoa, ela sabe quem eu sou, realmente, né? Não está ali somente para atender mais uma pessoa durante o dia. Por mais que, de repente, isso sim, para ela no final seja mais uma pessoa que ela está atendendo no dia. Mas para quem foi recepcionada, para quem foi atendida, para quem foi compreendida naquele primeiro momento, isso faz a diferença e muito dentro do atendimento e dentro do fechamento. Então, essa questão de lembrar do nome, saber com quem tu está falando, a experiência é muito bacana. E olha, vamos dizer assim, do Felipe, do dentista, a primeira coisa que tu faz é pensar, o que o dentista quer me oferecer um café antes do atendimento? Não, já escoveu os dentes, não quero nem. Não, é a experiência que tu tem. O dentista tá ali para limpar tua boca, ele vai chegar ali e vai limpar tua boca igual, entendeu? E às vezes a gente tem isso justamente para, nossa, né?
estranho um atendimento assim, com café, com recepção, mas, gente, é o que hoje a gente quer. Eu sou uma pessoa que nem o Felipe falou, eu não gosto de ser mal atendido. Se eu sou mal atendida, vira minhas costas e vou embora. E isso a gente tem em vários estabelecimentos aqui na nossa cidade. E é bom que justamente a gente tenha essa experiência para que a gente saiba que a gente não quer, né, ter, por exemplo, eu, Malu, não quero ser mal atendida, então eu não vou ir para nenhum lugar ou comprar de algo que não me atenda bem. E isso não só para vocês que estão atendendo, quando vocês também não querem ter uma má experiência, mas pensem isso do outro lado, quando vocês forem atender esse futuro aluno, essa futura aluna, que experiência que a tua escola quer passar, que imagem que a tua escola quer ter para essa pessoa, o que que tu quer deixar para ela de legado quando ela for embora dali, qual é a missão, o valor que tu quer passar para ela, né? Eu sou a pessoa que sou marcada por experiências. O Felipe brincou também com relação à embalagem, ao produto. Eu sou uma pessoa muito aleatória, porque eu vou no mercado, às vezes eu olho a embalagem e compro pela embalagem. Porque ela me passou uma experiência, ela me passou uma imagem do que eu queria. Às vezes o produto nem é tão bom, tá? Mas eu comprei pelo quê? Pela experiência, pela embalagem, às vezes como o produto foi fabricado, produzido. Eu tenho essa característica, eu acho que porque como eu era design de embalagem há um tempo atrás, eu gosto disso. E tem, por exemplo, tem pessoas que compram às vezes pela também a boca das pessoas. Aqui a gente tem agora algumas docerias, vou dar o exemplo da Portuac, que é muito conhecida, e o pessoal às vezes compra deles pela experiência, pela forma que eles entregam o bolo, pelo detalhe que eles colocam do Portuá e chocolate lá no bolo deles, o bolo vulcão que eles têm. E é justamente isso, é pela experiência que eles entregam, pelo atendimento que eles dão, porque é um atendimento maravilhoso. Se tu chega lá na Portuá mesmo para comprar, sempre tem um bolinho, um quadradinho de chocolate para te experimentar. Então, é justamente isso. O que que a tua escola quer passar para aquele aluno? Vamos dar um exemplo. Mas Manu, o que que eu posso oferecer lá na escola? Gente, aula gratuita. A gente tem uma possibilidade dentro do nosso portal, onde gera uma aula gratuita para esse aluno. Por que não oferecer essa aula gratuita para esse aluno? Né? Que a experiência é melhor. Mas ele não tem tempo de ficar aqui comigo no atendimento de fazer aula. Tudo bem, atende ele. Tu viu que não vai fazer o fechamento? Entrega o link, olha, vou estar te dando um link. Tantos dias ele vai ficar disponível. Faz a aula experimental e depois a gente volta a conversar. Por mais que de repente ele não vá conseguir voltar até a escola, mas faça um atendimento online. Tire esse feedback dele do que ele achou. Saiba se ele realmente, né, gostou do teu método, o que está. Porque isso não serve só também para vocês verem com relação a como tá a experiência da escola, mas também ter um retorno de como está a escola de vocês com relação a metodologia, com relação a atendimento, enfim, vocês vão ter uma devolução disso depois muito bacana. E eu sempre falo, se o aluno, futuro aluno, foi até a tua escola e não fechou, eu, Malu, tenho aí um problema com relação ao atendimento. Porque eu sou movida a ter a experiência sempre, que nem eu falei, eu gosto muito da questão da experiência, mas para mim sair da minha casa, não querer um atendimento no WhatsApp e ir até uma escola, o mínimo que eu vou querer fazer é fechar, porque eu não vou sair de graça da minha casa para não fechar. Eu posso, não vou dizer, não, me passa no WhatsApp aí, deu. Gente, quando a pessoa vai ter tua escola, hoje em dia é muito raro com atendimento online, então valorize esse atendimento. Que nem falei, tenha experiência, faça recepção. Quando for kids, eu sempre falo, leva aquele aluno, aquela criança no laboratório para ter experiência do computador. Às vezes, é muito engraçado, porque eu gosto de puxar esses atendimentos que a gente tinha lá na escola, porque a mãe e o pai chegavam e aquela criança ficava agitada lá ali no atendimento. E, ai, mãe, eu quero não sei o que. Daí, o que que a gente fazia normalmente? Vem aqui, fulaninho, vou te levar lá no laboratório para te ver como é que é os computadores e tudo mais. Pega um instrutor, pega o instrutor de vocês, leva essa criança e deixa o pai e a mãe sendo atendido. No final do atendimento, fechando ou não, né? Mesmo, não vamos dizer se até no não fechamento é o melhor. Leva aquele pai e aquela mãe para ver aquela criança lá no laboratório. Aí a criança vem, olha, sorriso assim, mãe, eu quero, eu gostei. Cara, não tem como não fazer fechamento. Porque ele experienciou, ele viveu ali dentro daquele computador ali, ele entendeu como é que era ter um curso de informática. O não é muito difícil de um pai e uma mãe dar para um aluno, uma criança, eu sei porque eu sou mãe, o não para meus filhos é difícil quando vê a alegria que eles têm, a vontade que eles têm de fazer algo. Então a gente sabe que o pai e a mãe se esforçam o máximo para dar
é o melhor, né, para esse filho ou essa filha. Então, é justamente isso. É vocês fazer com que a escola de vocês dê experiências positivas para essas pessoas. Eu acho que isso é um dos ganchos principais que precisa se ter dentro de um bom branding aí da escola de vocês. Acredito que muitas das escolas, às vezes, não têm essa questão, vamos dizer, clara e objetiva da missão, valor, né? Que é a missão que vocês têm, os valores. Então, o que que eu faço, assim, que é uma coisa que nós mesmos, esses dias, estávamos montando um briefing novamente da Ouro. Ah, mas a Ouro já tem 16 anos. Sim, mas a gente está reformulando a comunicação. Toda vez que vocês querem mudar um pouco e ver como é que está essa questão de comunicar, enfim, da escola de vocês, façam um briefing básico, né? Coloque aí qual é o propósito da escola, qual é a missão, a visão e os valores. Isso já começa a dar um posicionamento para vocês diferente. E uma ideia que eu dou para vocês muito bacana. Não faça só vocês essas perguntas para vocês mesmos. Façam para os colaboradores de vocês. Peguem o instrutor, peguem a recepcionista, peguem o teu comercial, porque pode ter certeza. Vou dizer aqui, claro, que a gente não tem que esconder isso, né? Mas aqui a gente passou para várias pessoas aqui que têm esse entendimento maior de ouro moderno. O Felipe está de prova, nenhum deles respondeu a mesma coisa. Então, cada um tem a sua visão desse negócio. Porém, juntos todos, claro que o objetivo é o mesmo. Mas ver essa visão, como está sendo visto e como é comunicar isso, é muito bacana. Então, façam esse exercício na escola de vocês, façam um briefing, façam essas perguntas, perguntem para os colaboradores, façam uma reunião daqui a pouco no final de tudo isso e tentem entender um pouco melhor e mudar um pouco mais com relação à comunicação. Ei, Felipe, Malu, quer falar alguma coisa? eu tenho, mas como tu falou ali agora, né, sobre, eu acho que é muito mais fácil quando tu escreve, quando tu é visível. Uhum. Então, escreva uma jornada do aluno ali, desde quando ele vai se matricular até ele começar as aulas, né? E analise se nesse momento não tem um espaço que tu possa aplicar tudo isso que a gente está falando, para ele ter uma experiência boa, né, na escola de atendimento. Então, mapeiem tudo, desde que ele entra na escola, desde quando ele é chamado no WhatsApp, desde quando a gente marca para ele vir aqui, como é que está a experiência dele, mapeiem tudo isso, vejam os pontos que a escola já faz, coisas que podem melhorar, para que isso seja algo que vocês possam externar depois. Outra coisa que eu me comprometo aqui com vocês é de depois pegar para as perguntas, para vocês poderem fazer esse branding, com as perguntas ali sobre a visão, sobre a missão da escola, os valores, né? Então, vocês vão levar o máximo 15 minutos para responder isso. Então, eu tenho aqui as É isso perguntas. aí. Depois eu boto Acho no doc para vocês poderem ter essas que eu ia perguntas para dizer, responder. vamos colocar dentro da nossa live ali, quando nós publicarmos, e vocês vão ter esse briefing aí básico para vocês responderem um pouco sobre a empresa de vocês, sobre a escola de vocês. E, pessoal, analisem muito com relação a, principalmente, a experiência. Eu acho que isso é o principal que hoje faz a diferença com relação a tudo que as pessoas experienciam dentro da escola de vocês. Certo? Felipe, vamos abrir perguntas, 9h54. O assunto se alongou bastante. Alguém quer fazer perguntas aí, conversar, pessoal? O pessoal libera aí o microfone, pode Tá chamar ativado. aí a Tá mão. liberado. Tá liberado? Tá Alguém quer liberado. falar alguma coisa? Aí, ó. Eleusa! Bom dia, Eleusa! Acho que não está aberto o microfone, Eleusa. Clica ali no Tudo bem, microfonezinho. Malu? Oi, bom dia, minha amiga, tudo bem? Bem, graças a Deus. Bom dia, Coisa Felipe. Bom dia, Bom tudo dia. bem? Tudo bem? Bom dia, colegas. Eu quero aproveitar aí, né, a presença de todos aí, passar um feedback aqui de Formosa. Eu tenho EDM desde 1999 e o nosso forte aqui é programação. Na programação, no contrato, temos uma cláusula que fala a respeito do curso de hacking ético. O nosso forte aqui é encaminhamento para as empresas nos ligam e nos pedem nossos profissionais, porque nós
trabalhamos pesado em cima deles, até você dizendo aí que a primeira impressão é que fica, eu fico com medo disso aí, porque eu sou uma professora muito rígida, com a metodologia tradicional, e eu queria passar para os meus colegas um problema que eu estou tendo. A Ouro Moderno é show. Se eu pudesse falar que tiver um tempo para falar da Ouro Moderno, me faltaria palavras para dizer, porque eu nunca parei para ouvir pessoas que às vezes faziam contato para passar marketing, e quando eu ouvi falar da Ouro Moderno, eu me apaixonei, sou apaixonada, mesmo que eu não venda nada dentro da plataforma, eu fico com a Ouro Moderno só para ouvir vocês, com toda essa experiência que vocês têm aí para nos passar. Enfim, a professora Eleusa hoje, mesmo tendo como forte programação dentro da EDM, que é um ensino de desenvolvimento em microinformática, eu estou com muita dificuldade em prospecção. Eu vejo vocês falando aí de toda a prospecção que vocês, até a Malu citou, aí algumas, aqui em Formosa não dá certo, sabe? Eu estou com dificuldade mesmo em prospectar esses jovens, adolescentes, até mesmo os adultos. Eu não sei se é por causa do cenário econômico que estamos vivendo, onde a entrega financeira está muito fácil. Então, eu vejo que eles não querem mais se profissionalizar. Então, embora a ADM hoje, eu sou uma professora muito rígida, a qual a informática, quando eu aplico com excelência, por isso que as empresas me ligam pedindo meus profissionais. E quando o aluno entra, Malu, dentro da EDM, ele fica apaixonado, ele vai de um curso para outro, vai de um curso para outro. Eu me surpreendo que quando chega pessoas para matricular e senta do lado dele, ele fala assim, eu te conheço. Eu falo assim, mas você não passou então a nossa escola para ele? O que foi que aconteceu? Ou eles são apaixonados demais e aprendem muito e não querem passar, ou tem algum problema dentro da EDM. Sim. Eu mudei a estrutura agora recentemente, eu tenho uma mesa totalmente bem cômoda para que eles sentem com seus equipamentos, com projetores e máquinas excelentes, com um professor excelente que domina essa parte de programação e nós não conseguimos prospectar. Agora, vai, colegas, as pessoas, elas chegam até o Instagram, elas chegam até o WhatsApp, muitas pessoas chegam até o WhatsApp. Nós mudamos ali a nossa fala no WhatsApp, usando a inteligência artificial para nos auxiliar nesse processo de recebimento. Porém, quando é passado tudo e na hora de fechar, não fecha, Malu. Aí eu não sei se são os valores, eu não sei o que acontece, sabe? E eu estou vivendo isso dentro de Formosa. Eu quero compartilhar isso com os meus colegas, até mesmo para ver se alguém tem alguma dica ou alguma coisa aí para me auxiliar nesse processo de prospecção aí, porque Formosa hoje ela não aceita mais você entrar nas escolas, eles não aceitam mais, porque muitos foram enganados, muitos passaram aí por uma falsa prospecção, então hoje eles não aceitam mais, sabe? Você entrar em colégio, falar, eles ficam rindo de você, eles não querem, acham que você está passando algo que não é verdadeiro. Então, hoje eu fico esperando mais, sabe? Chegar. Fico mais esperando chegar, eu mostro meu trabalho e eu fecho esse contrato. Mas a dificuldade é grande quando eles não conhecem ainda a EDM. Então, Malu, é essa a minha fala nessa manhã aí para compartilhar com vocês. Não, o que eu recomendo, Eleusa, é, primeiramente, não deixar 100% mecânico ali com relação ao chat GPT, respostas online ali. Sei que é complicado, porque às vezes a rotina do dia a dia faz com que a gente tenha essa facilidade, mas a humanização, fazer um áudio para ele no meio do atendimento, isso é muito importante para que ele veja que tem pessoas atendendo ele, não apenas robô. Isso aqui é uma coisa que a gente tem na hora, a primeira recepção é uma mensagem sim automática, mas apenas para falar que o atendimento está sendo iniciado. Logo após, já vem uma pessoa atender, claro, dentro do nosso horário de atendimento, madrugada e tudo mais, a gente não vai ter esse atendimento, mas tem essas facilidades para que a pessoa possa tentar resolver, né, o problema. E com relação a essa questão de macro, de não ter entrada,
O Luiz agora, se eu não me engano, está fazendo uma em Gramado, acho que é, ou Criciúma, não vou lembrar agora, mas uma unidade aí que nós temos aí de um licenciado, e ele falou que ele também não teve essa abertura. Porém, ele fez uma carta, que daquela do aluno nota 10, e fez a proposta da escola de não entrar na escola e sim entregar para as professoras, fazer preenchimento delas, elas mesmo indicarem os alunos que para elas são alunos nota 10, eles entregaram de volta para se fazer essa macrocaptação externamente, não internamente na escola. Então, eles não entraram na escola, eles entregaram, pediram a aprovação, né, na recepção da escola, para que isso fosse feito externamente, sem colocar nome de escola, sem divulgar, apenas como um projeto aluno nota 10, né? Como se fosse projeto acontecendo dentro da cidade. Então, claro que se caso não tiver também dentro dessa possibilidade, o que a gente pode fazer, Leusa, também é tu falar com o pessoal do relacionamento e a gente fazer aquele meet que nem a gente fez aquela vez, né? Acho que vai fazer um ano já que a gente fez aquele nosso primeiro, né? Então, fico muito feliz que tu tá aí até hoje com nós, isso para mim é muito bom, porque, né, aquela nossa primeira conversa, eu sei o quanto que tu estava precisando muito com relação a melhorar essa parte. Então, a gente está aí também para isso. Então, se tu precisar também da gente fazer uma nova conversa, eu fico aí, já me coloco à disposição, tá? Tudo bem. Obrigada, Malu. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguém? Ali, ó, o Rafa botou, estamos enfrentando o mesmo problema, mas estamos agora passando por um treinamento de implantação de processo comercial. E isso é muito importante, treinamento interno, né? Até dando um spoiler, né, que eu já tinha dado na outra live falando, no mês que vem também vai lançar o primeiro curso de soft skill que a gente está fazendo aqui na Orc, na verdade, vai ser feito, se eu não me engano, uma semana depois do Meta, que é o Comunicação Empresarial. Então, é bacana também, nesses mesmos cursos, vocês estarem aplicando internamente, não só para venda dentro da escola, mas também para os colaboradores. Então, ele vai ter um outro curso aí bacana, e essa questão de treinamento interno é muito, muito legal. Que eu falo, assim, que daqui a um pouco uma ideia de vocês estarem fazendo, existe o Class dentro da nossa plataforma, onde vocês podem confeccionar os cursos. Esses treinamentos, Rafael, que vocês fazem, vocês podem transformar para o Class para passar para todos os colaboradores que entrarem na empresa. Então, fazer como se fosse o treinamento base para poder começar a trabalhar dentro do comercial de vocês. Criem os treinamentos, deixem ali disponíveis para todos os colaboradores participarem, né? Então, é uma dica e uma ideia. Felipe, ó, pode abrir Laice Fernandes? Isso, bom dia. Isso, bom dia. Eu pedi desculpa porque minha câmera está desligada, que na verdade eu estou caminhando aqui escutando vocês. Tranquilo. Eu estou há pouco tempo na Ouro, né? Vai fazer um mês que a gente contratou. E aí ouvi a live, gostei muito, inclusive agradeço, porque eu acho que são dicas preciosas. Eu já tenho uma escola de cursos técnicos e profissionalizantes no formato presencial, né? E aí hoje, a minha dificuldade, eu queria saber o que é que a gente poderia fazer, de trazer esse aluno para a escola e explicar esse formato que a gente trabalha, né? O método da Ouro, que é ele assistir às aulas ali com acompanhamento do professor, do tutor na sala, ele fica só assistindo a tela. Porque como eu trabalho majoritariamente com o curso presencial, entrega 100% presencial, professor dando aula, às vezes o aluno está vindo nessa mesma expectativa, mesmo que a gente explique qual o método. E aí eu queria saber como que eu posso fazer para explicar melhor para esse aluno qual é o nosso formato, as vantagens e tudo mais. Olha, primeiramente, nós temos os nossos treinamentos com relação ao método. O bacana seria, Laís, se daqui a pouco tu fizesse esses treinamentos, entendesse um pouco mais de como é o nosso método, né? Primeiramente, tu tem que explicar a questão da eficácia dele, que mesmo ele sendo num modelo interativo, onde o aluno ele tem essa interação, sim, ele vai aprender de uma forma eficaz. Existem exercícios complementares dentro da apostila, onde dentro desse exercício ele vai fazer e vai também aprimorar mais o conhecimento dele. E a gente sabe
que a maioria das vezes hoje dos cursos, das metodologias, elas estão baseadas muito em vídeos gravados. E o nosso método tem justamente interações dentro do conhecimento, todos eles é interativo, então o aluno vai fazendo passo a passo, e tem também as interações no meio ali do curso, que às vezes é um caça-palavra, um quiz e tudo mais. Então, para esse aluno entender um pouco melhor, eu acho bacana, primeiramente, você ter também essa questão da vivência do curso. Então, faça 1 ou 2 cursos, entenda também como é a nossa metodologia, e isso é bacana para te passar para ele. Nada, claro, nada que tu precise fazer um curso, vamos dizer assim, todos os cursos de uma vez só, mas faça 1 ou 2 aulas de cada um, principalmente dos mais vendidos dentro da tua escola, para te explicar para ele também ter esse entendimento. Mas a nossa metodologia, o bom é que, além dela ser interativa, ela é focada no aluno, né? Então, não tem aquela questão de muito compartilhamento. Às vezes, a gente sabe que tem métodos, assim, que fecham, vou fechar só uma turma de Excel. É legal, é legal. Só que, às vezes, esse conhecimento, no modo geral, não atende aquele aluno de uma forma bacana. Às vezes, o aluno é um pouco mais disperso, às vezes, o aluno não consegue se focar muito. Então, o interativo, ele com os fones de ouvido, interagindo com a tela, às vezes, pedagogicamente, é muito mais eficaz para aquele aluno, né? Então, uma dica que eu posso te dar é: façam os cursos, tenham o teu entendimento da metodologia, entenda um pouco como funciona o passo a passo de uma aula para explicar para esse aluno, porque, com certeza, uma metodologia como a nossa, interativa, com ações dentro do curso, prova de validação ali que no final ele vai ter, e fora a nossa apostila, que ela, além de ser gratuita, né, que ela em PDF, ela também tem exercícios complementares, não tem como ele não ter esse conhecimento e ter a validação do método. Mas, Malu, ele teve dificuldade, não está tendo. Então, faça mais exercícios, coloque mais práticas dentro da tua metodologia, porque a gente sempre sugere, inclusive na tabela de encantamento, exercícios extras fora do curso, né? Isso, na verdade, também a gente sempre fala para vocês, e isso é uma coisa que o Lisiano fala muito também com relação ao método. A gente sabe que a gente tenta entregar o máximo possível para que o aluno tenha entendimento, mas nada impede da escola de vocês também oferecer e fazer coisas extras, né, exercícios e avaliações, justamente para validar o método que vocês mesmos estão aplicando. Certo, Laís? Malu? E ter o instrutor também ali, né? Presente. É. Isso ela tem é muito importante, porque não deixar com que o aluno pense que ele vai estar sozinho todo o tempo. Sozinho, ele tem um exatamente. acompanhamento, né? Isso é uma das coisas que a gente sempre fala também, né, Felipe, é com relação ao instrutor, ele ter essa questão de conhecimento, né? O instrutor, para mim, na minha visão, ele sempre tem que estar atualizado de todos os cursos. Ele, sim, ele precisa entender na metodologia, ele precisa fazer todos os cursos para que aquele aluno, quando for ter esse recurso de chamar o instrutor, ele saiba responder. Sou meio radical com relação à metodologia quando não tem um instrutor. Eu acho que todas as escolas físicas têm que ter instrutor. O método ele ensina, mas o apoio é essencial dentro de sala de aula. Então, né, eu defendo a bandeira do instrutor muito, inclusive. Certo, Laís? Acho que ela... Na verdade, eu já assisti algumas aulas. O Laís está bem baixinho, não estou conseguindo te escutar. Está ouvindo agora? Agora sim. Pronto, na verdade eu já assisti algumas aulas, já fiz um pouquinho para entender como funciona, a gente já colocou também instrutor, mas eu vou seguir aí essas dicas que você falou, porque também a gente está começando, né? Está no comecinho, então acho que a gente vai começar a aprender agora. É familiarizar, né, com o método, isso é normal, a questão do início é assim mesmo. E se precisar de ajuda, o nosso relacionamento está aí para apoiar, tá bom? Agradeço, obrigada. Certo. Pessoal, mais alguém aí? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui, Felipe. Aqui o Rafael. Gosto de falar que o método é acompanhamento individualizado, onde, além de o aluno fazer o seu próprio tempo, ainda tem total atenção do professor. É isso aí. E, Rafael, é bacana que o Rafael falou ali algo que não tem como dispensar o instrutor, né? Tem que ter o instrutor, né, dando todo esse suporte. Felipe, mais alguma coisa, algum recadinho? Da minha parte é isso, Manu, e vou mandar depois as perguntas ali, a gente adiciona junto na live. E façam, né? É isso aí. É muito importante para a empresa isso, para a escola.
É isso aí. Pessoal, agradecendo mais uma live. Terça-feira que vem estamos de volta. Acho que com o Lisiano não podemos contar, porque ele está aí afastado aí por um motivo muito especial, né, que agora ele tem mais um motivo para sorrir aí em casa, chegou a menininha dele, então, né, vamos mandar energias boas, positivas para esse nascimento dessa princesinha, né? Agradecendo vocês a oportunidade sempre de estar passando um pouco do nosso conhecimento, do pouco que a gente tem, aprendendo com vocês também. Então, né, por mais que a gente venha estudando, trabalhando dentro das possibilidades aqui para passar para vocês, a gente sabe que o quanto vocês transmitem esse conhecimento para nós e nos auxiliam a cada dia mais buscar mais conhecimento e trazer novidades e coisas boas aí para a escola de vocês, certo? Felipe, te agradecer pela oportunidade de dividir aí esse espaço contigo hoje, dividir esse conhecimento, agradecer também a tua dedicação, teu carinho aí por nossos licenciados. Essa semana tem calendário editorial, então para quem está perguntando, vai lançar, então fiquem tranquilos aí que o mês de setembro vai ter sim o nosso calendário, como sempre, certo? E ficamos à disposição, pessoal. Então, agradeço a vocês, um abraço a todos e até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau.